Olá, queridos amigos da TV Evangelizar, estamos juntos mais uma vez para mais um café teológico, direto aqui dos estúdios da TV Evangelizar. Nosso tema de hoje vai versar sobre cristianismo hoje. Quem está comigo é o Roberto Haltman, que é o teólogo e apresentador do programa Em Busca do Sagrado. Roberto, obrigado por estar conosco e por ter aceito o nosso convite para o Café Teológico de hoje. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço o convite, me sinto bastante honrado de dividir essa mesa contigo. Tudo bem. Eu vou começar com uma pergunta que me fizeram uma vez durante um projeto de evangelização. Num determinado momento, perguntaram assim, se fosse desencadeada hoje uma perseguição aos cristãos, hoje, que motivos você teria para ser preso ou até morto? Eu transfiro essa pergunta para você, Roberto, porque a gente sabe que o nascedouro do cristianismo foi terrível para os cristãos, os primeiros que assumiram, aderiram a Cristo Jesus. Nós não estamos acostumados com uma perseguição física atualmente, pelo menos no Ocidente, assim. Sabemos que no Oriente tem havido muitas perseguições e se constata que o cristianismo é a religião mais perseguida em todo o globo. Mas, pessoalmente, eu acredito que por testemunhar Jesus Cristo seria perseguido. Acho que a TV mesmo aqui seria fechada imediatamente se houvesse uma perseguição. Então, a gente deve dar graças a Deus de poder viver num país livre, numa realidade onde se pode se falar, se conversar, se ter esse papo assim sobre Jesus Cristo, sobre o cristianismo. Nós temos grandes desafios hoje para viver o nosso cristianismo com profundidade ou não? Olha, levando em consideração de que os desafios eles se acumulam também ao longo da história, é claro que todos os desafios anteriores permanecem hoje, mas eu creio de que, e essa é a minha indagação, esse é o meu questionamento, o que é viver o cristianismo hoje e de que forma que o cristianismo conversa, dialoga com a cultura atual. Ou seja, os modelos anteriores serviram para as épocas específicas que eles estavam propostos. Hoje, qual é o cristianismo que se propõe para a sociedade que nós dizemos pós-moderna ou consumista, ou enfim, com tantas características? Então, eu acredito que o desafio maior é esse, reinterpretar, fazer uma releitura do cristianismo para o dia de hoje. Você está falando mais ou menos de fazer a leitura dos sinais dos tempos? A igreja tem feito isso na sua maneira de ver como teólogo ou não? Esse termo até ele foi resgatado do Evangelho de Mateus, depois o Concílio Vaticano II repropõe essa leitura dos sinais dos tempos. Eu acredito que ainda não tem feito isso. É uma proposta, sim, do documento conciliar, se ouve falar disso, mas me parece que a leitura que se faz é um tanto quanto pessimista. Ou seja, se nós formos falar de desafios da igreja, vamos sempre falar assim, bom, isso impede o cristianismo, ou isso vai contra o cristianismo, ou essa característica é negativa para o cristianismo. Me parece que a leitura é sempre pelo foco, pelo viés negativo. E eu tento fazer esse exercício de tentar compreender as oportunidades do cristianismo desabrochar hoje. Certo. A gente ainda tem uma visão muito normativa, muito, digamos, moralista, muitas vezes, e que é mais daquela questão do não do que da possibilidade, é isso que você está dizendo? A gente vê exatamente isso acontecendo na vida do Papa Francisco, não é? O que ele propõe de novo? Exatamente nada, não é? O que ele propõe é aquilo que Jesus de Nazaré já propunha, uma vida de misericórdia, de amor, de compaixão pelo outro. Mas por que ele é tão atacado, principalmente dentro da igreja, no universo intraeclesial? Porque, como você falou, ele não está dentro desta linha do não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Ele segue uma linha muito mais aberta, procurando compreender os valores atuais, querendo valorizar o que é próprio do ser humano hoje.
mas ele é atacado por isso. Então, como é que nós, cristãos comuns, podemos vivenciar nossa experiência de fé hoje sem sermos atacados, ou corrigidos, ou cerceados? Muita gente diz assim, Roberto, que a igreja só fica forte quando ela é questionada e atacada. E eu perguntaria para você, se a igreja não está nos moldes do mundo, o mundo vai se voltar contra a igreja. Se ela, de repente, está muito coordenada com as questões do mundo, ela vai ficar numa posição de conforto, mas também o que ela terá a dizer em termos de evangelização para esse mundo mesmo que a rodeia? Eu partiria de um outro pressuposto. Pois não. Eu não gosto de pensar muito, pelo menos eu faço esse exercício de não tentar pensar muito essa dicotomia mundo e igreja, ou seja, realidade material, realidade espiritual, sagrado e profano, tentando enxergar também nas realidades imanentes, terrenas, aquilo que é próprio do cristão ou que nos vem pela encarnação de Jesus Cristo. Os desafios são muitos. Vamos pensar o seguinte, quando Paulo fala não deixar levar pela carne, não cair na carne, ele não está falando exatamente da materialidade, mas sim daquilo que é contrário ao plano de Deus. Não necessariamente a carne, porque nós temos quantos pecados ou quantos erros espirituais também, né? Nós falamos de patologias espirituais, não é? Claro, claro. E a igreja, eu acredito, está bastante enferma ainda de certos pecados dentro dela. O Papa Francisco falou isso no início do seu pontificado, não é? De tantos pecados do clero, pecados dos fiéis, da clericalização, tantas coisas que são nossas dentro. Ou seja, nós muitas vezes pensamos que a igreja deve alertar o mundo, mas o Concílio Vaticano II, ele nos ensinava de que nós devemos dialogar com o mundo, aprender até mesmo com o mundo. Talvez essa palavra que eu digo agora vai encontrar resistência em muitos que assistem. Né? Como é que a igreja tem algo a aprender com o mundo, com as realidades seculares? Nós temos que ensinar. Quantas vezes eu ouço isso em certos comentários na internet? A igreja, ela é mestra, sim, ela é mãe, sim, mas ela também é sinal da misericórdia de Deus no meio do mundo. Isso é resquício de uma igreja autorreferencial? Isso, eu acredito que sim, e muito é ainda. Não é? A gente ainda não conseguiu dar um salto necessário. Se fala tanto do Vaticano II e se fala justamente de que o Vaticano ainda não foi implantado. E já passaram 50 anos. 50 anos, né? Então, mais de 50. Eu trago aqui uma lembrança, não sei se boa ou difícil, né? Eu apresento um programa aqui na casa que se chama Em Busca do Sagrado. Sim. E ao final do programa eu faço duas perguntas para quem eu entrevisto. Eu pergunto assim, o que é o sagrado para você e como você busca o sagrado. A pergunta, o que é o sagrado, muitas vezes ela é bonita, a resposta, no sentido de que o sagrado é a pessoa humana, o sagrado é aquele que sofre, o sagrado é aquele que está jogado na rua. Ok? E quando eu pergunto como você busca o sagrado, a resposta invariavelmente é na oração, na igreja, no culto, na missa. Nós perdemos a dimensão do sagrado do cotidiano, então? É justamente essa relação, né, que eu estou tentando dizer de que o sagrado se manifesta também na carne, na materialidade. É justamente esse o mistério da encarnação. Você falou de dicotomia, mas sendo um observador, digamos assim, da igreja há tantos anos, né? E não é isso que vai me fazer melhor ou pior, mas observando, a gente nota que parece que terminou o ofício religioso, parece que da porta para fora acabou meu compromisso religioso. Eu não estou fazendo aqui qualquer tipo de juízo, mas a impressão que dá é que o mundo poderia ser melhor na medida em que, se a Eucaristia e a liturgia me transformam, eu tenho que levar isso comigo, mas parece que não é isso que acontece, a menos que eu esteja muito enganado, Roberto, não sei qual é a sua impressão. Mas justamente esse é o ponto, Sérgio, desse desafio do ser cristão hoje. É você conseguir transplantar essa realidade vivida no tempo também fora dele. Porque se nós olharmos a vida de Jesus de Nazaré, aquele relatado no Evangelho, quantas vezes ele esteve dentro do templo ou na sinagoga? Esteve, mas foram poucas as vezes. Mas com os pecadores, com as prostitutas,
com os excluídos, ele esteve mais com estes. Isso sempre. mesmo. Anunciando o reino, sim, anunciando o reino, mas também convivendo fraternalmente com eles, experimentando desta dor que eles sofrem. Ou seja, para mim, o cristianismo ele envolve todas as áreas do ser humano. Claro que o templo, a oração são fundamentais, a igreja vive da Eucaristia, isso é inegável. A questão é, e o que fazemos com o resto? Perfeito. Enquanto a gente vai para o primeiro intervalo do Café Teológico de hoje, aproveite, vá no seu telefone e diz que 0 Operadora 41 3221 6060. Venha evangelizar conosco. Eu e o Roberto vamos tomar um café, mas já voltamos. Olá, queridos amigos, estamos de volta com o nosso Café Teológico de hoje, na sua segunda parte. O programa de hoje está tratando do cristianismo hoje. O meu convidado, Robert Haltman, ele é teólogo e apresentador do programa Em Busca da Verdade, aqui na TV Evangelizar. Roberto, vamos falar um pouquinho sobre a questão da fé, que me parece que está ligada com a questão do cristianismo, da permanência e da sua constância, digamos assim. Eu ouvi uma vez e achei muito bonito alguém dizer assim, olha, a fé é um edifício em construção. A fé de ontem serviu para ontem. A fé de hoje tem que ser renovada. Ela tem que ser reacendida. Você pensa assim também? A fé é uma resposta que nós damos para uma proposta que Deus nos faz. A proposta é a revelação. E a resposta, ela vem também de acordo com o homem, a mulher da época. Então, a fé, a demonstração de fé, o ato de fé de alguém que era da época antiga ou da Idade Média, da Idade Moderna, foi uma. A nossa resposta deve ser outra. O conteúdo, é claro, é o mesmo, é a revelação que nos é proposta, mas a resposta ela vai ser de acordo com, digamos, a vestimenta de hoje. Movimentos, por exemplo, como a renovação carismática católica, que teve fases auspiciosas, depois arrefeceu um pouco, e como sempre, tudo aquilo que é novo também recebe críticas e tudo mais, mas parece que agora tem uma chama um pouco mais constante. Ela não é tão forte, mas ela é mais constante. A renovação é uma demonstração de que a igreja deve, precisa e está sempre em renovação? Talvez eu estaria andando em terreno minado, né? Dando uma resposta para cá ou para lá, né? Eu penso da seguinte forma, para mim, tudo aquilo que se refere à igreja é apaixonante, seja os movimentos, as pastorais, as várias teologias. Eu acredito que a renovação carismática se inclui aí, são tentativas onde os cristãos, as cristãs de hoje, tentam adquirir a roupagem de hoje para responder à fé. A renovação carismática é melhor do que, por exemplo, a Opus Dei, ou os arautos do Evangelho, ou o movimento familiar cristão, enfim, não podemos criar um grau, né, uma escala de valores, se são melhores ou piores. Eu acredito que são tentativas e que cada cristão vai se encaixando de uma forma diferente. Para mim, isso está adequado à concepção do indivíduo pós-moderno, que ele é fragmentado. Né? Quando a gente abre, por exemplo, um computador, as janelas do Windows pulam na nossa frente. São várias janelas e a gente trabalha com várias áreas de trabalhos distintas. Também assim, ou seja, hoje a resposta não pode mais ser uniforme. Bom, somente esse movimento, só essa pastoral, ou essa linha de teologia é válida para hoje. Não, eu acredito que todas essas formam como que um caleidoscópio, onde nós enxergamos então a beleza no conjunto do cristianismo. Perfeito. Eu usei a renovação como um exemplo, né? Então a gente corre o risco sempre de dar relevo para uma coisa, mas eu participo há muitos anos, acompanho os jovens, né? Desde o tempo que eu era jovem.
E o que a gente percebe é que eles vivem, às vezes, uma experiência tão profunda, tão grande, a ação do Espírito Santo em determinados momentos é tão forte, e eles se entusiasmam de uma maneira espetacular. Descobrem em Jesus respostas para dar sentido à sua vida e têm, assim, um ânimo renovado. Mas quando voltam para as suas comunidades, não encontram eco nisso que eles procuram. Não seria esse um dos problemas do cristianismo hoje? Digamos, o fato de nós termos perdido, e perdão se eu estiver falando alguma coisa que mexa com alguém que não concorde comigo, o que eu vou fazer? Mas o que é a evangelização? A evangelização é a vida da igreja. A igreja existe para evangelizar. E toda evangelização tem que levar necessariamente à formação de comunidade. Sem vida comunitária não existe vida cristã. Nós não estamos falando nisso, Robert? Certamente. Eu acredito que, assim como você, Sérgio, tem talvez assim um certo receio de falar isso, porque talvez outras pessoas não compreendam. Eu também concordo contigo de que, e eu vou um pouquinho mais longe, né? Talvez as estruturas paroquiais nossas não estão um pouco defasadas no tempo, não estão vivendo um período de Idade Média, um período de cristianismo rural, quando, na verdade, a formação, a aglutinação de pessoas hoje se dá de uma forma muito mais livre. Quantas comunidades, tanto as eclesiais de base, quanto as comunidades que são novas fundações, surgem de uma forma espontânea, reunindo pessoas com interesses comuns, mas que tiveram uma experiência de Deus. Isso é um fenômeno também da pós-modernidade. O indivíduo, ele se liquefaz, digamos, na sociedade, e ele precisa encontrar pontos de apoio onde ele vai se estruturando como pessoa. No cristianismo, são essas pequenas comunidades. Por isso que funcionaram tão bem as comunidades eclesiais de base, por isso que funcionam as pequenas células ou comunidades que vários movimentos e pastorais têm no seu interior. Justamente isso, essa experiência que nós fazemos de Deus, ela necessariamente deve ser vivida numa experiência comunitária. Perfeitamente. Eu vejo que esse é um dos problemas, né? E vejo, por exemplo, que os movimentos, às vezes, eles trazem um pouco mais de resposta, né? O Papa falou disso logo no começo do seu pontificado, né? A questão da renovação das paróquias, uma igreja em saída, né? Ainda me parece que nós estamos separados internamente, vou pegar uma figura de paróquia, pelas fitinhas, pela camiseta, pelo crucifixo, pelo jeito de falar, de rezar. Quando o Vaticano II, Roberto, propôs a igreja tem que caminhar organicamente. Não é coisa do Vaticano II? É, com certeza. Todo mundo caminhando junto na mesma direção, cada um do seu jeito, mas caminhando juntos. Sim, e a própria CNBB, ela faz a proposta da conversão pastoral, que está nas diretrizes, e fala da paróquia sendo uma comunidade de comunidades, ou seja, são pequenos núcleos... Isso é essa palavra que me faltou, comunidade de comunidades. Isso mesmo. Exatamente. Eu conversava com um bispo em determinado momento sobre esse assunto, mas para você ter uma ideia de como a visão ainda é antiga, na cabeça desse bispo, as pequenas comunidades seriam as capelas, ou seja, a comunidade seriam pequenas capelas. E não muda nada do que existe hoje. Não. A visão ainda é sacramental, ou seja, a comunidade é onde eu recebo o batismo, onde eu vou casar, etc. Tem um aspecto do templo, do sacramento, quando, na verdade, as pequenas comunidades, esses núcleos, na verdade, são as famílias, são os grupos familiares, são os grupos de jovens, são os pequenos aglutinações de pessoas que têm interesses comuns ou interesses geográficos também, mas que têm a experiência de Deus. O fato é que a gente observa, e olhando para os Atos dos Apóstolos, está lá, se reuniam nas casas e repartiam o pão. Quer dizer, a gente precisa, talvez, e queria perguntar para você, a transformar a nossa casa na igreja do Senhor. A residência, o lugar onde você recebe as pessoas, ali também está a comunhão, ali também está a Eucaristia, não está?
Claro que você pode se reunir na grande catedral, no grande templo. Claro que você se reúne, mas o que impede você de fazer estudos bíblicos, reuniões, catequeses, preparação de noivos e tudo mais nas casas das pessoas, comendo um pãozinho, um bolinho de chuva e partilhando o evangelho? Essas são as igrejas domésticas, não é, que Paulo já falava. E quantas experiências no interior do Brasil, quantos que estão nos assistindo agora, que fazem essa experiência nas casas, rezando o terço, dividindo o alimento, se reunindo para encontros fraternos, momentos especiais. E ali vai forjando a fé. A paróquia, né, se podemos contar com essa estrutura ainda, é esse elemento de unidade entre essas várias comunidades. Bom, o Papa Francisco está a cada instante se debatendo com resistências dentro da própria Santa Sé, a gente sabe disso. Mas o Papa Paulo VI, nos anos 70, no final do seu pontificado, ele escreveu um documento onde ele falava assim: a infidelidade trágica da Igreja. Me parece que, Roberto, a gente não pode imaginar que Curitiba inteira esteja evangelizada, nem que o Paraná inteiro esteja evangelizado. Né? Não vamos imaginar isso. Mas ele dizia assim: aqueles que se comprometeram têm que dar testemunho. Quer dizer, onde é que estão os cristãos autênticos que não têm vergonha de dizer que são cristãos e que não têm vergonha de serem bons e de viver a ética até as últimas consequências? Me parece que essa é uma das crises do nosso cristianismo. Nem precisamos ir tão longe, né? Se o Brasil, que é o maior país católico do mundo, está passando pelo que está passando do ponto de vista político, a ética é o que está faltando para nós cristãos. É possível, então, qualquer um ser cristão tendo qualquer valor, o que é uma coisa inconcebível para o Evangelho. Perfeito. Não é? Se nós, de fato, vivêssemos o cristianismo, não estaríamos passando por, não digo nada, mas pelo menos estaríamos bem longe dessa realidade que vivemos. Se você imaginar que um desses políticos que está envolvido em corrupção imagine que ele vá a um culto evangélico ou a uma igreja católica assistir uma missa e continue agindo da mesma maneira, não dá para entender. Quer dizer, estamos brincando com Deus, estamos brincando com o sagrado. Não é verdade? Verdade. E aí me lembra muito, né? Você que é teólogo também, né, Sérgio? A figura do profeta no Antigo Testamento, Isso. que se levanta e levanta a voz e denuncia as situações de opressão contra o pobre, as situações de corrupção. O profeta fazia isso. O Amós é um deles. Sim. E onde estão os profetas hoje que deveriam se levantar e denunciar esses lugares, essas situações de corrupção? Nós precisamos de profetas hoje. Denunciar não significa pegar em armas, nem ficar dando pedradas nas vidraças, nem destruir o patrimônio público, não. É se indignar santamente contra aquilo que avilta a dignidade humana. Sim, porque nada há mais de sagrado do que a vida humana, que está sendo corrompida pela corrupção, pelos desvios, pelos desmandos. Se tira o pão dos pobres, o pão da viúva, o pão dos órfãos, esse pecado clama aos céus. Sim. E é necessário que os cristãos se levantem e falem e digam e com as suas vidas testemunhem a ética em qualquer ambiente onde estiverem. Minimamente que não entrem na mesma onda. São Paulo é maravilhoso quando ele raciocina teologicamente sob a ação do Espírito, diz assim: não se conformem aos moldes do mundo. Se aquele leva o papel higiênico para casa roubando, ou a caneta da empresa, ou o papel, ou fica passando a mão naquilo que não é dele, ou fica dando maus exemplos, ou tirando, como você falou, o pão da boca, como boa parte dos políticos brasileiros fazem, você, ainda que tenha a melhor chance de fazer isso, não faça. Morra de fome, mas não faça. Isso é um imperativo ético, Roberto. É verdade. Eu acredito que os cristãos, nós falávamos no início do programa, né? Qual é o desafio do cristianismo hoje? Quem sabe o desafio do cristão hoje no Brasil seja a ética. Seja a ética, né? Até as últimas consequências.
Nem aqui, até o martírio, quem sabe. Até o martírio, porque essa é a consequência inevitável daquele que seguir realmente o cristianismo. Eu quero agradecer muito a sua presença. Foi muito alegre para mim poder fazer esse pingue-pongue, essa dobradinha aqui com você no nosso Café Teológico. Eu que agradeço. Muito obrigado. Esperava muito tempo estar aqui, porque seu programa tem um charme, tem toda uma aura, assim, para quem é teólogo, né, de poder participar. Que horas é o seu programa aqui na TV Evangelizar? Sempre nos últimos sábados do mês, às 19h30. 19h30, nos últimos sábados do mês. Isso mesmo. Perfeito. Obrigado a você também, meu querido amigo, minha querida e gentil telespectadora, que acompanhou mais um Café Teológico. Até o nosso próximo programa.